Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje, ela faz parte da base curricular do nono ano e com relação a essa base curricular de História do nono ano, nós estamos justamente estudando o período, aquele momento, aquele recorte do governo da era Vargas que se chama Estado Novo, isso mesmo, muito bem. Nesse Estado Novo, nós vamos compreender, vamos entender, vamos interpretar e refletir sobre os ajustes, as medidas que são tomadas durante o governo varguista, medidas rígidas, duras, em que o processo democrático passa longe, passa distante. E aqui a gente faz uma menção em que a característica desse período, desse governo, não é? Que é um período longo, historicamente é um período longo, porque começa em 30 e acaba em 45, e esse período de 37 em diante, nós temos o aparecimento de medidas duras, de endurecer o governo, perseguir os oponentes, perseguir os opositores, deixar um regime cada vez mais fechado, não é? Em que as vias democráticas não serão respeitadas. As vias democráticas serão amassadas, esquecidas, deixadas de lado. A verdade é essa. E com relação ao governo varguista, tudo isso, só fazendo uma revisão, nesse momento introdutório, tudo isso é ocasionado por quem, pessoal? Esse processo do Estado Novo, o medo que se tinha do regime comunista aparecer, surgir, ganhar força e se consolidar. Visto que os simpatizantes, os adeptos do socialismo, começam a surgir de forma crescente, começam a surgir de forma proporcionalmente gigante, enorme, de forma influente. E naquele momento se tinha como uma demonização dos comunistas no mundo, e no Brasil não foi diferente. Então foi criado a partir daí o plano Cohen, que foi arquitetado, na verdade, por pessoas ligadas ao governo Vargas. Olímpio Mourão está entre esses personagens que fizeram parte desse processo, estavam à frente desse governo. Então, criado o plano Cohen, que seria um plano de tomada do poder, de um golpe que os comunistas estavam arquitetando. E Vargas, que havia prometido fazer eleições, não fez por conta dessa ameaça comunista. Então, ele vai endurecer o seu governo através do chamado Estado Novo, em que a instituição, o governo vai pregar uma rigidez para com aqueles opositores, inclusive chegar até pena de morte, o controle social, como controlar a sociedade em si, e por outro lado, você tem ali o DASP, né, que é, eu já falei na aula passada, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público, que vai formular, vai organizar concursos e ao mesmo tempo fiscalizar as ações desses servidores públicos, de que forma eles estavam atuando. Pelo lado econômico, vai ser nesse período, durante o governo do Estado Novo, que nós vamos conhecer o aparecimento de companhias voltadas para a indústria de base, que vão fazer com que a economia brasileira consiga dar um salto, consiga ter uma evolução. Para isso, vai surgir a Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Duas empresas, duas companhias, não é? Uma na área de mineração e outra na área da hidrografia, para que a economia brasileira pudesse ser fortalecida, pudesse ter uma variedade em ramo econômico, em setor econômico. Daí é bom também pontuarmos agora numa situação em que nesse período do Estado Novo
não é? Vamos conhecer medidas rígidas e, ao mesmo tempo, medidas que vão favorecer aos trabalhadores, como, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas. Seria tipo assim, uma medida ele acocha, ele aperta as instituições, ele aperta a sociedade, o Vargas, e, por outro lado, ele toma medidas populistas que visam a diminuir as críticas ao seu governo, diminuir para que os trabalhadores não pudessem, não é, se manifestar contra seu governo. E de fato isso vai acontecer. Quando ele institui a criação da consolidação das leis trabalhistas, é um conjunto de leis e regras com os direitos dos trabalhadores, não é? Isonomia, que significa igualdade salarial, multa para demissão sem justa causa, licença maternidade, e entre outras situações, não é? A regulamentação dos sindicatos. Todas essas situações, desses fatos que eu estou mencionando na aula de hoje, ocorrem após 1937. Deu para entender? Pois bem. Abra um livro aí na página 151. Não é? 151. Só para reforçar aquilo que foi dito também na aula passada, perceba aqui, esse governo dura a era Vargas de 30 a 45, nesse recorte aqui, 30 a 45. A partir de 37, com a instalação do Estado Novo, o que é que se tem? Temos um governo ditatorial, que eu já mencionei, com características fascistas. E ideologicamente, a partir da década de 30, o Brasil estava mais próximo, ideologicamente falando, do eixo Roma, Berlim, Tóquio, do que dos aliados, ideologicamente, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? A gente vai vivenciar a Segunda Guerra Mundial. Roma, Berlim, Tóquio de um lado, Estados Unidos, França, Inglaterra e depois a União Soviética, do outro lado, em uma coalizão de países aqui, desse lado que eu estou apontando agora, e do outro, o regime do eixo, os países do eixo. Ideologicamente, eu já mencionei, volto a falar, bater nessa tecla. O Brasil, durante o governo de Vargas, a partir principalmente do Estado Novo, nós estaríamos ideologicamente próximos de quem? Muito bem, nós estávamos próximos do eixo Roma, Berlim e Tóquio. Mas, atendendo aos interesses econômicos, não é? Após um bombardeio de um navio, partindo de um navio alemão contra um navio brasileiro, o governo brasileiro achou por bem, durante a Segunda Guerra, ficar ao lado dos aliados. O que é que nós temos aqui então? Essa situação, não é? Que é uma situação que é conflitante, é um contraste muito grande. Vamos prosseguir. Vamos entender que pós Segunda Guerra, no ano de 45, Vargas percebe que não tem condições de permanecer no poder. Mas ele vai participar, lançando o candidato, vai apoiar, e ele disse, não é, que iria retornar ao Palácio do Catete, que era a sede do governo brasileiro na época, na cidade do Rio de Janeiro, nos braços do povo. Preste bem atenção. E isso vai ocorrer. Ele vai vencer as eleições democraticamente e vai retornar após o governo de Dutra, que a gente vai estudá-lo brevemente, ainda na aula de hoje, acredito. Dando tempo para isso. Então, abra o livro aí na página 151, o que é que nós temos? Para que as eleições pudessem ser realizadas, os partidos deveriam sair da ilegalidade. Não é? Por quê? Porque aqueles países que estavam clandestinos, sem atuar de forma legal,
teriam agora que sair dessa ilegalidade e partir para a legalidade, passar a ser legais, do ponto de vista jurídico, constitucionalmente falando. Então, nós vamos conhecer agora alguns candidatos que vão disputar as eleições de 45 e a vitória de Eurico Gaspar Dutra. Dessa forma, os principais candidatos e partidos que disputaram as eleições de 45 foram a União Democrática Nacional, que teve como candidato à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes, o Partido Social Democrático, PSD, que teve a candidatura de Eurico Gaspar Dutra com o apoio de Getúlio Vargas, que também era um membro desse partido, e o Partido Comunista Brasileiro, que saiu, esse é o caso, viu? Que saiu da legalidade, partiu para a legalidade e vai lançar um candidato. Cada candidato apresentava setores da sociedade que iam da oligarquia agrária, passando pelos militares e chegando até trabalhadores e operários. Não é? Aí que apareciam termos, oligarquias, que eu tenho certeza que você se lembra do significado desse termo, oligarquia, não é? Muito bem. Governo de poucos e para poucos. A gente lembra disso quando estuda isso, a República Velha. Isso, exatamente isso. Prosseguindo então, nós temos 152. Mesmo com o processo eleitoral iniciado, Vargas não estava disposto a deixar o cargo de presidente. E com o apoio dos comunistas contrários a um golpe de forças mais conservadoras, lançou um movimento junto à população que ficou conhecido como queremismo, sob o lema, abre aspas, queremos Vargas de volta. Assim, veja o que ele tentou, né? Assim, tentou junto ao Congresso garantir a prorrogação do seu mandato. Mas o Congresso vetou esse interesse dele, essa possibilidade. Pressões militares forçaram Vargas a renunciar ao cargo de presidente. Assumiu interinamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, até que as eleições fossem realizadas, sendo eleito o candidato da coligação PSD-PTB, Eurico Gaspar Dutra. A consolidação das leis do trabalho, 1943. Um dos focos principais da política econômica de Getúlio Vargas tinha a ver diretamente com as relações de trabalho entre patrões e operários, principalmente nas fábricas. O processo de, agora só abrindo um parênteses aqui, o processo em que o Brasil conheceu a industrialização, as primeiras décadas do século XX, não é? Década de 10, década de 20, essa situação de surgimento de uma industrialização vai fazer com que surja a possibilidade da colocação dessas leis trabalhistas, não é? O mundo passava por uma crise ideológica, pois países como Estados Unidos, Inglaterra e França defendiam o liberalismo econômico, ou seja, não queriam a intervenção do Estado na economia. Isso é capitalismo.
capitalismo deseja que o Estado não intervenha, que o Estado fique à parte nas questões econômicas, não é? Que o Estado tome conta de outras situações, da questão social, das questões políticas, mas que nesse processo do liberalismo, do capitalismo, o Estado não vá intervir, não vá se meter, não vá questionar. Portanto, aqui ainda na página 152, não queria a intervenção econômica do Estado, que deveria apenas criar leis para facilitar as negociações mercadológicas. Por outro lado, países como Alemanha, Itália, Espanha e Portugal defendiam o controle de Estado, não só na economia, mas em toda a sociedade. Getúlio Vargas se baseou nas ideias do corporativismo, largamente usadas pelo regime fascista na Itália. Não é? Se baseou nessas ideias. As relações de trabalho entre patrões e operários eram resolvidas pelo próprio Estado. Ou seja, uma intervenção direta no setor privado através das corporações. Dessa forma, Vargas buscou criar mecanismos para controlar os sindicatos, tanto patronais quanto de trabalhadores, controlar os sindicatos, saber o que está acontecendo, para que esses trabalhadores não pudessem se rebelar contra o seu próprio governo. Então, vamos ter aí, dentre as várias medidas destacadas tomadas no governo Vargas, nesse período aqui do Estado Novo, vamos lá. A criação do Ministério do Trabalho, página 153, instituição que controlaria as relações de trabalho, inclusive medindo discordâncias e impasses. Foram criados ainda outros órgãos ligados ao trabalho, chamados de delegacias regionais do trabalho em cada estado, ligados diretamente ao Ministério. Uma outra situação, regulamentação da formação de sindicatos. Inicialmente tinha a unicidade sindical como base, ou seja, só poderia existir um sindicato por categoria e numa mesma localidade. No caso, município e estado. Devido às pressões da Constituição de 1934, liberou a formação de sindicatos de uma mesma categoria, tendo como base mínima o município. Todo sindicato, para funcionar, tinha de ser autorizado pelo Ministério do Trabalho. Uma outra situação, criação da Consolidação das Leis de Trabalho, mais conhecida como CLT. Foi o conjunto de regras criadas para consolidar as leis e os direitos trabalhistas. Destacam-se a regulamentação da jornada de trabalho, a criação do salário mínimo e da isonomia salarial, a multa para demissão sem justa causa, a licença maternidade e a regulamentação dos sindicatos. A CLT é usada até hoje no Brasil e, sem dúvida, foi muito importante para os trabalhadores, pois conseguiram melhorar suas condições de trabalho. Nós temos aqui algumas questões que vão nos ajudar a compreender esse conteúdo. Na página 154, não é? 154, nós temos assim, questões dissertativas. Vamos estudar aqui, vamos fazê-la.
né? E se der também questões de múltipla escolha, consolidar nosso conhecimento. Perceba, não é? Perceba. O que eu disse na aula de hoje em referência, mais uma vez, ao Brasil, ideologicamente está preparando, está alinhado com o eixo e vai ficar ao lado dos aliados, não é? Ao lado dos aliados. Percebam bem isso. Nas próximas aulas nós vamos adentrar a Segunda Guerra Mundial e é importante vocês terem isso em mente. Segunda questão. O governo de Getúlio Vargas, a partir de 34, segunda questão 154, foi marcado por muitas divergências políticas entre grupos que visavam chegar ao poder e derrubá-lo. Descreva sobre os dois grupos políticos abaixo. O que ele quer aqui? Que você descreva sobre os grupos opositores a Vargas. A Aliança Nacional Libertadora, de cunho esquerdista, com características socialistas e comunistas, com características formado por socialistas e comunistas, e a Ação Integralista Brasileira, de cunho ideológico de direita, não é? Ultradireitista, se você quiser colocar assim. Na letra A, Aliança Nacional Libertadora. Grupo político constituído por comunistas e socialistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, que defendiam a superação da luta de classes, um governo proletário. Eu já expliquei essa questão do governo proletário, não é? Proletário vem de prole, que significa trabalhadores. E o fim da mais-valia. Ponto. Criticavam o capitalismo e o imperialismo. A ANL defendia a reforma agrária, a proteção à indústria, a educação pública universal, laica é um termo latim que significa livre e de qualidade, ponto e vírgula, o fim da corrupção, ponto. Seus membros, os membros da Aliança Nacional Libertadora, não é, que tem a liderança de Luiz Carlos Prestes, aquele, não é, do movimento tenentista, da coluna Prestes. Não esqueçam, minha gente, não esqueçam. Seus membros eram críticos duros do governo Vargas e de sua proximidade com ideias autoritárias. Na letra B nós temos a Ação Integralista Brasileira. Atenção aí para a resposta. Era uma corrente política fascista e ultradireitista, tendo como sua principal liderança Plínio Salgado. Ponto. Plínio Salgado. Ponto. Seus membros ficaram conhecidos como camisas verdes, além de utilizarem a expressão Tupi-Anauê. Eram contrários ao capitalismo financeiro, ao liberalismo econômico e ao imperialismo. Defendiam um Estado centralizador e um regime de exceção.
Na página 155, saindo aqui da página 154, partindo para a página 155, nós temos quarta questão. Getúlio Vargas decidiu organizar o Estado Novo baseado nas ideias fascistas usadas na Itália. Cite suas principais medidas. A resposta: as principais medidas do Estado Novo foram: 2 pontos. A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Ponto e vírgula. O estabelecimento do controle social com pena de morte, vírgula. Cassação de direitos políticos, ponto e vírgula. Controle sobre o poder judiciário e legislativo, ponto e vírgula. Ilegalidade dos partidos políticos e criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, além das empresas Companhia Siderúrgica Nacional e Vale do Rio Doce, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então, o que é que a gente tem aqui? Essas situações são postas. E, finalizando esse capítulo número 6, nós chegamos aqui no capítulo número 7, que vai tratar da Segunda Guerra Mundial. Aquelas situações que eu sempre falo, Para você entender a Segunda Guerra Mundial, você tem que entender aqueles conteúdos que são antecedentes. Você tem que entender a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, a crise no mundo lá, a quebra da Bolsa de Valores em 29. Você tem que entender que decorrente dessa crise vai surgir movimentos radicais na década de 20 e consolidação na década de 30, como o fascismo e o nazismo, não é? É importante você entender isso. Então, a Segunda Guerra Mundial traz todos esses aspectos de entendimento e buscar também situações mal resolvidas que aconteceram historicamente durante a Primeira Guerra. A Alemanha foi considerada a grande culpada e, a partir daí, os alemães vão reagir, vão ter um espírito uma questão de vingança, fortalecimento de um nacionalismo exagerado, que encontra, na figura de Hitler na Alemanha, o grande líder, na Itália, Mussolini. Então, esses dois personagens aqui são importantes para você entender a Segunda Guerra Mundial. Buscar lá as situações mal resolvidas, num tratado que foi colocado com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, que é uma instituição que exerce o mesmo papel que a ONU exerce hoje, não tomou as medidas preventivas, achou-se ali que a Alemanha ia demorar muito a se recuperar, realmente ela foi humilhada do ponto de vista político e econômico, mas a Alemanha conseguiu se recuperar rapidamente e estava pronta para participar de um conflito, pronta para participar da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, pessoal, a aula de hoje é a última desse ciclo, de 2020 para 2021. Então, aquilo que nós vivenciamos foi de suma importância no 9º ano, para que você pudesse entender a conjuntura desse século XX. Os conteúdos do 9º ano têm essa característica. Espero ter colaborado para a sua formação. Um forte abraço a todos, que vocês possam estar muito bem. Peço a Deus que vocês, quando forem ingressar no ensino médio, ingressem da melhor forma possível, estudando e se dedicando. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos e até lá. Tchau!